Sejam todos muito bem-vindos à nossa Emília-Romanha, região que nós moramos aqui nos nossos primeiros anos na Itália e morávamos relativamente perto em Bolonha, e hoje nós estamos aqui em Carpi, que fica na província de Modena, a uns 20 quilômetros apenas do seu capoluogo, e nessa cidade que inclusive nós já visitamos e fizemos um vídeo para vocês e também uma live posteriormente. Nós gostamos muito, mas na época que nós gravamos esse vídeo era aquele período de pós-pandemia, aquela coisa toda. E essa cidade, curiosamente, foi a primeira cidade que nós visitamos depois daquele período. E fizemos um vídeo bem simples aqui para vocês, mas com muitas restrições. E hoje nós voltamos aqui para explorar a cidade e aproveitamos também para ver um espetáculo incrível no Teatro Comunale de Carpi. Esse é um ponto muito importante para a cidade, porque justamente aqui foi construída uma grande igreja que a partir dela a cidade começa a crescer. Isso há muito tempo, e aqui é um espaço vazio onde era essa igreja. Isso é muito interessante e muito significativo para todos os cidadãos aqui. Mas, se nós virarmos um pouco, cá estamos ainda em 1/3 dessa igreja antiquíssima que eles conseguiram manter aqui. Esse local ainda é consagrado, conta muito da história da cidade. Já foi cidade morada, já foi cidade dominada por famílias poderosas, como a família Pio, que não tem nada a ver com o Papa. Aqui era uma família muito importante, que ficou muitos séculos aqui e acabou desenvolvendo a cidade. Então, de cidade morada, ela acaba se abrindo e sempre cresceu de forma organizada. A gente nota isso até os dias de hoje. A cidade, ela tem as suas delimitações urbanas assim muito bem alinhadas. É uma cidade muito organizada, muito limpa também, como vocês estão vendo. E aqui tem um local muito interessante, que é a biblioteca da cidade. Esse edifício tem uma história à parte. Ele era um edifício direcionado à indústria local aqui, sempre ligado à indústria têxtil, isso desde muito tempo, e hoje é a biblioteca da cidade. Muito interessante, um acervo muito legal, organizado. Nós gostamos muito da visita e vimos também muitos estudantes, também pessoas de mais idade, todo mundo curtindo o espaço da biblioteca como deve ser. Eu achei realmente impecável, como vocês estão vendo aqui bem no centro da cidade. Esse tipo de palácio é muito legal de ressaltar porque é algo que ocorre em tantas cidades italianas, porque a partir de um certo tipo de construção ele acaba se transformando em outro. E muitos desses locais se transformaram em palácios renascentistas e dali ficaram. Tem o barroco, que é maravilhoso, mas muitos deles ficaram mesmo com essa cara. Então isso foi um pedido do príncipe da época, que pertencia à família Pio, que ele quis mudar as coisas de lugar. Eu também gosto de alterar as coisas de lugar, trocar um sofazinho ali, um quadro, né? Mas ele fez muito mais do que isso. Praticamente ele botou abaixo a cidade e fez algo muito mais baseado nos valores do Renascimento. E aqui nós estamos nesse local importantíssimo para a cidade, culturalmente falando também, porque aqui é um local onde são realizadas exposições. Um dos locais mais fantásticos aqui desse complexo é essa capela, que era utilizada de forma privativa pelos senhores aqui
desse local. E ele representa uma expressão extremamente significativa do Renascimento emiliano. É um local fabuloso onde os afrescos estão super vivos e nós podemos visualizar toda a arte e a técnica que era utilizada como um local de culto, de oração, mas é um local eterno, porque a arte representada aqui, ela se tornou única. Essa pintura, que ela imita um mármore, e ele faz isso com tamanha precisão que nós precisamos chegar muito perto para certificar que não se trata de uma pedra e não de uma pintura. É uma técnica, extremamente avançada, mas que retrata também uma devoção extrema ao que é representado aqui. Muito interessante de visitar também, mas vale se dizer que normalmente esses espaços eles ficam abertos durante os finais de semana, já que a cidade não tem um turismo muito grande, então eles não mantêm essas estruturas abertas para visitas internas. Mas aqui nós estamos no cortile desses príncipes, dessa família, aqui nós podemos visitar a todo tempo. Inclusive tem um centro de informações turísticas logo ali. Podemos reparar também os detalhes aqui dessas colunas belíssimas, os seus capitéis muito bem conservados e detalhes que remetem a tantas cidades aqui da Emília-Romanha, especialmente a cidade de Módena. Tem alguns lances bem parecidos. Então é um local muito interessante de se visitar e faz uma passagem por onde nós começamos o vídeo, no ponto mais antigo da cidade, até a Piazza dei Martiri, que nós vamos mostrar para vocês. Então aqui nós vemos detalhes super ricos que estão ainda hoje presentes em cada pedacinho desse edifício. Nós tivemos a oportunidade de visitá-lo internamente em uma outra visita à Carpi, que aliás nós fizemos uma live aqui durante um evento bem significativo que ocorre no início da primavera, onde a cidade fica muito florida e muito colorida. E durante essa festa a gente teve a oportunidade de visitar gratuitamente o interno desse edifício, que possui um acervo muito importante para Carpi, mas também para toda a região da Emília-Romanha. Tem uma personalidade que viveu aqui em épocas passadas, que foi um artista de grande relevância, o Ugo da Carpi, e tem algumas obras suas aqui. Hoje é uma quinta-feira, então é dia de feira, exatamente. Dia de feira aqui em Carpi. E um local, eu acho que até adequado para uma feira, porque tem um certo espaço. 15 mil metros quadrados de praça, pessoal. Olhem só a monumentalidade disso. Tantos edifícios incríveis aqui. É um local mágico aqui na cidade. E a praça se chama Piazza dei Martiri. São tantas cidades aqui no norte da Itália, a região Emília-Romanha, que sofreram muito com os nazifascistas, porque aqui foi um domínio muito grande, já que aqui esse trecho fazia parte da linha gótica. Então os nazistas alemães, eles dominavam aqui em conluio com os fascistas italianos, por isso esse termo nazifascistas. E eles lembram disso aqui, a Piazza dei Martiri, um monumento, lembrando aqui, o povo de Carpi proclamou sacra esta zona da praça, no nome dos cidadãos aqui trucidados no dia 16 de agosto de 1944. Não apenas isso, pessoal, na biblioteca aqui de Carpi, nós vimos um registro muito interessante que é um memorial digital, que ele é organizado exatamente por essa associação de partigiani, a AMPI. Essa associação cuida até hoje dessa memória, fundamental. Eles têm esse acervo digital, procurando ali pelo meu sobrenome, Gavioli, que é um sobrenome muito difuso aqui nessa área, eu encontrei 2 partigiani que foram mortos pelos nazifascistas. É realmente muito emocionante de ver ali, e eles conseguem registrar inclusive uma pequena biografia de cada um, com outras informações bibliográficas também para pesquisa. Alguns desses partigiani têm fotos, são registros familiares, então eles guardam tudo ali. A memória não dá para ser apagada. No Visitando Emília-Romanha, muito normal que você passe por um edifício importante, um edifício histórico, e encontre lá
um enorme sacrário, um enorme monumento lá, com tantos e tantos nomes de soldados que perderam sua vida nessas infames guerras. Temos a consciência também de sermos aqui vozes talvez únicas, ou das poucas vozes de cidadãos ítalo-brasileiros que rememoram isso aqui com o canal. Fazemos isso sempre com um certo dever e também a vontade, né, de compartilhar com vocês todas essas informações. E fizemos um vídeo há uns anos atrás, quando morávamos em Bolonha. Aliás, 2 vídeos muito importantes que são ligados, contando um pouco sobre essa história dos partigiani em Bolonha, mostrando alguns locais importantes de batalhas, e fizemos esses materiais. Um deles está aberto ao público e o outro para os nossos membros do canal. Sempre vamos falar disso quando necessário, né? Porque se nós temos essa liberdade, essa cidade belíssima, organizada aqui, é porque muita gente lutou por ela. Outro dado importante é que a cidade, assim como a região, elas caminham juntas nesse aspecto político, já que elas são governadas por juntas de esquerda ou centro-esquerda desde ontem, desde a última eleição? Não, desde 1945, ou seja, desde o final da Segunda Guerra Mundial. É uma característica política aqui da região da Emília-Romanha. A apenas 6 quilômetros daqui do centro de Carpi existia um campo de concentração. E foi um local que marcou muito a história da cidade, de muitos cidadãos e de outras pessoas que passaram por aqui e eram encaminhadas a tantos outros campos de concentração na Alemanha e em outros países. E aqui, bem nesse anexo do Palazzo dei Pio, nós temos essa instalação que compõe um museu dedicado a esse momento tão duro da história da cidade. São várias salas que mostram alguns detalhes dos deportados, nomes de mais de 14 mil deportados da Itália, objetos, histórias que ecoam ainda hoje aqui por quem passa por essa parte da Emília-Romanha. Nós vamos caminhando por essa espécie de jardim que mescla a história, a natureza, mas também a dureza do concreto armado. Em cada coluna dessa nós podemos ver vários nomes gravados que fazem referência aos campos de concentração de toda a Europa. Interessante a gente ressaltar que esse museu dedicado ao tema, ele foi inaugurado em 1973. Lembrando que esse é mais um espaço de passagem, já que é um espaço aberto. Muitas pessoas circulam aqui no seu dia a dia, quando fazem essa conexão entre a Piazza dei Martiri e a Sagra, né, a antiga igreja da cidade. Então é interessante essa proposta, porque aqui a história continua viva, continua no cotidiano de todos. Justamente aqui na Piazza dei Martiri tem um ponto que é fundamental para a cidade, é o seu epicentro cultural. Aqui é o Teatro Comunale de Carpi. Nós falamos para vocês no vídeo anterior, mas dessa vez nós viemos aqui para assistir um espetáculo. Esse foi um dos motivos da nossa visita, já que nós moramos em Mantova, que faz parte dessa linha ferroviária entre Modena e Mantova. Então é uma cidade muito próxima aqui. E aí aproveitamos e ficamos hospedados aqui também para produzir esse vídeo para vocês. Entramos ali no Teatro de Carpi, um teatro belíssimo, como o italiano diz, uma bomboniera. Ele tem um formato ideal ali para execução de diversos tipos de peças musicais, como óperas, peças também orquestrais. E ontem nós assistimos um recital com um pianista de jazz que eu considero fenomenal. O teatro tem uma programação ativa, importante, então é uma cidade que respira cultura, de verdade. E ter a oportunidade também de ver tudo isso em um teatro magnífico. Então toda essa junção de um artista como esse, e nós podemos contemplar tudo isso, né? E uma tranquilidade aqui, a cidade é extremamente segura, limpa, como vocês estão vendo, tudo isso, né, harmoniza com o espetáculo. Então nós saímos do teatro em êxtase e isso ainda continua aqui caminhando pela noite de Carpi. Então é uma cidade que tem essa proximidade com Modena, e Bolonha com certeza faz parte da rota cultural emiliana. Esse não foi o primeiro concerto que nós assistimos do Brad, assistimos na Sala São Paulo também, foi magnífico.
mas aqui foi mais intimista, porque o local é pequeno, a Sala São Paulo é enorme, né? Infelizmente, nós não podemos colocar aqui nenhuma trilha, porque tem a questão dos direitos autorais, o vídeo ia ser banido, mas recomendo que vocês procurem. Inclusive, aqui na descrição do vídeo deixamos alguns temas do Brad para vocês escutarem. O único detalhe aqui, nesse teatro, é que os espaços entre as poltronas são bem reduzidos. Então, eu que tenho 1,91 m, sofri um pouco bastante. Não é a primeira vez que eu reclamo disso para vocês. Aqui na Itália, alguns teatros, tem que prestar atenção. O Teatro Alla Scala di Milano também é um teatro difícil para assistir para quem é mais alto. Então eu assisti assim todo torto, né? Mas a música dele é tão transcendental que eu esqueci a dor por uns instantes. Meu joelho ficou um pouquinho menor, mas já estou recuperando e vou recuperar ainda mais com a cozinha emiliana. Então eu vou repor ali todos os nutrientes necessários. Bom, pessoal, esse teatro eu recomendo muito que vocês visitem. Um local com grande programação. A cidade respira arte aqui. Isso é muito legal. Província de Modena sempre muito qualificada. Aqui é um ponto muito interessante da cidade, porque vemos a conjunção que eles fazem aqui com os seus objetos, né, com as suas arquiteturas mais históricas. Ali vocês estão vendo um pórtico dos anos 1500 que servia para armazenar grãos. Esse pórtico foi fundamental para a história da cidade e hoje ele serve também o comércio. Aqui é uma cidade com vocação comercial, então são vários os negócios ali, várias as lojinhas dos mais variados tipos também, o que é muito importante. Aliás, essa aqui é uma senhora rua de comércio. Aqui nós podemos ver todos os tipos de negócios, desde negócios alimentares, de moda e também outras tantas coisas aqui que eu ficaria relatando aqui por um bom tempo. É uma rua bastante comprida aqui e nós podemos ter um aspecto muito legal da cidade. Por quê? A cidade é muito plana, então aqui é uma via de passagem das bicicletas, dia e noite. Está passando mais uma aí, só porque eu pedi. Então aqui é muito legal. O que significa que as pessoas podem viver até um pouco mais afastadas aqui do centro histórico e alcançar rapidamente o centro via bicicleta. Mas uma senhora passou porque eu dei uma caixinha para ela. Já pensou se eu desse 1 centavo por bicicleta aqui, teria problemas. Então, pessoal, eu vou ficar um pouco em contraluz para vocês verem aqui a continuação dessa via de comércio, importantíssima, uma reformulação que eles fizeram aqui nos últimos anos, também trabalho bastante impecável, esse corredor belíssimo aqui, muito mais bonito que corredor de shopping. Às vezes eu lembro, eu entrava no shopping e aí o vendedor me perguntava, tá chovendo lá fora? Tá frio? Ele já perdeu a noção do tempo, isso não se faz com o ser humano, né? Ninguém deve ficar num local fechado assim. E aqui podemos ter esse acesso aqui com o céu hoje, né? Muito azul, construções belíssimas e uma bela linha porticada também, caso haja um mau tempo. Outro detalhe que chama muita atenção, a Elisa disse sobre os terremotos. Curiosamente, aqui é uma região com baixa incidência de terremotos, mas não é que ela não exista. Então tem um índice lá. Aqui eles dizem que é uma zona que não tem tantos problemas, mas ele ocorreu no ano de 2012. Esse terremoto que teve o seu epicentro na cidade de Finale Emília, aqui na província de Modena, mas houve uma reverberação em várias cidades, entre elas Carpi. A cidade não teve grandes problemas na sua arquitetura civil, que é mais ou menos essa arquitetura que nós vemos aqui, né? A Carpi antiga, aqui com esses edifícios mais históricos. Reparem que esses locais praticamente são grudados uns nos outros, então isso acaba ajudando na estrutura, se forma uma estrutura muito mais forte. E isso teve um impacto bem baixo aqui na cidade, nesse aspecto das construções civis. Agora, na catedral, no teatro, que são construções mais robustas, elas também não têm essa ligação ali com outro edifício, aí elas sofreram mais. Depois, quando eles fazem a reformulação, a reestruturação desses locais, eles adaptam isso, reforçam também as estruturas para possíveis terremotos. Eles ocorreram de forma bastante espaçadas aqui ao longo da história, mas os antigos já pensaram nisso, nessa possibilidade, e fizeram as construções dessa forma. Isso se segue em várias cidades aqui da Emília-Romanha. Por isso que vocês observam esses predinhos aqui, dos mais variados tipos. Tem gente que mora ainda nessa rua, outros são
destinados ao comércio, mas essa aqui é uma das ruas principais, porque se nós seguimos aqui, as ruas que atravessam, também elas seguem o mesmo estilo. Isso é muito interessante de se ressaltar e é uma sabedoria da arquitetura antiga já, né? E que se segue até os dias de hoje, lógico que com artefatos mais modernos, mas a função é a mesma. Olha só, para vocês terem uma ideia, nós estamos em cima de onde muito antigamente ficava o fosso de defesa de todo esse complexo. Aqui também a gente consegue ver um baluardo que está muito bem conservado e também algumas torres, todo o sistema defensivo. E ele está muito bem localizado aqui com esses outros edifícios mais contemporâneos e os barzinhos, né? A vida acontece aqui. Então essa praça fica um verdadeiro salão para todos os moradores. Aqui é onde as pessoas se encontram, veja só que legal. Tem os cafés, os bares, os restaurantes, as lojas, também livrarias. Os eventos acontecem aqui. A cidade realmente respira em torno desse espaço. E um detalhe que é preciso ressaltar é esse café ali ao fundo. Além dele ser muito bom, é um café sorveteria com produtos assim de qualidade altíssima. Foi bem ali que nós gravamos mais um episódio do nosso segundo canal, o Dois Cafés na Europa. Foi um bate-papo bem legal, onde a gente traz alguns pontos da nossa percepção e alguns dados aqui mais contemporâneos da cidade, de forma bem precisa e bem direta para vocês, que faz um contraponto também com esse material que nós postamos aqui no Andiamo. Então convido a todos a nos seguirem lá no Dois Cafés na Europa. Pois é, pessoal, chegamos ao fim de mais um capítulo aqui no nosso canal, lembrando que continuamos a nossa análise lá no Dois Cafés. Quero agradecer a todos aqui que estiveram com a gente até o final, mas especialmente aos membros aqui do canal, os membros apoiadores, que receberão o contato da nossa hospedagem aqui em Carpi, muito boa, inclusive para quem pensa em visitar Módena, aqui é muito próximo, então também é uma alternativa caso você vá se hospedar em Módena e não ache uma hospedagem do seu agrado. Essa aqui nós confirmamos que é muito boa. A viagem até Mantova dura cerca de 60 minutos, parece quase uma linha reta. A um certo ponto da viagem nós atravessamos o Rio Pó, bastante interessante, porque é um marco, né, aqui na Itália, o Rio Pó, e também as origens, né, da minha família passam ali pelo Rio Pó.